da mercadoria, no nosso caso, a própria assinatura do cliente na hora que ele retirou o veículo, né, no orçamento, ou o aceite dele do orçamento que foi feito, e protesto esse título, assim eu tenho meu título executivo. O pessoal lá da Altese, Rio de Janeiro, né, ela queria saber o seguinte, se para protestar ela precisa de ter todos os dados da pessoa, do dono do carro. Sim, todos os dados assim, eu preciso ter o nome, o RG e o CPF já estão no cheque, né, já estão no título em si, RG e CPF, e eu preciso ter o endereço. Por quê? Porque esse protesto ele tem que ser encaminhado, né, essa notificação de protesto para o endereço do devedor. Perfeito. O pessoal da Cássia também, Autopeças, eu queria agradecer, né, a participação de todos, que as perguntas são muito interessantes e vão se alongando, e é muito interessante porque as pessoas estão mandando cada vez mais. E aí o pessoal da Cássia Autopeças perguntar o seguinte, se a pessoa, a garantia do serviço executado foi improcedente e o dono do carro ele não quer pagar, né, por esse serviço que foi feito, ele pode protestar esse cheque? Foi dado um cheque calção, foi dado um cheque em garantia, se eu entendi a pergunta, foi dado um cheque em garantia e o dono não concorda, porque a garantia não pode ser dada, porque provavelmente o fabricante entendeu que foi mau uso daquela peça ou que a peça não tinha defeito, alguma coisa assim, portanto ela não estava na garantia. Bom, isso é uma coisa muito delicada. Eu costumo dizer que é interessante ter esse cheque calção e eu chego para o meu cliente e deixo tudo muito claro. Porque quando a gente fala de relação de consumo, a palavra principal é informação. É informar ao meu cliente tudo referente ao negócio que nós estamos fazendo. Então eu chego para o meu cliente e falo, olha, eu vou mandar essa peça para a perícia do fabricante. Você me deixa, por favor, um cheque calção aqui. Se o fabricante voltar com um laudo dizendo que sim, era defeito da peça, eu te devolvo o cheque. Se o fabricante disser que não, que foi mau uso, eu deposito o cheque porque eu tenho que pagar. Eu apliquei uma peça nova no seu veículo. Então, esse cheque passa a pertencer à oficina. Então, eu posso depositar o cheque e não protestá-lo. Ora, se o cheque foi depositado e foi devolvido sem pagamento, ele passa a ser um título passível de protesto, sem dúvida. Tá ótimo. Tudo então bem? Vamos para o segundo passo? Exatamente. Então, olha só, protestei os títulos. Mesmo assim, o devedor não foi lá na minha oficina, não foi na minha empresa resgatar aqueles cheques. O que eu posso fazer? Coloco na gaveta de volta? Não. O que eu posso fazer? É com a ajuda de um profissional especializado, eu vou verificar se é interessante, se vale a pena ou não nós entrarmos com uma medida judicial para cobrança, para nós podermos reaver o nosso crédito naqueles títulos. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e pensar no valor daquele cheque. Vamos pegar o cheque que é o mais usual, que nós mais temos ali na nossa gaveta. Qual que é o valor daquele título? Ele é um valor que vale a pena eu entrar com uma medida judicial? Por quê, gente? Porque para eu entrar com uma ação, com uma medida judicial, uma execução, seja qual for, eu tenho que pagar uma coisa que são as custas processuais, além do advogado. Mas estou falando só das custas processuais. No mínimo, para eu entrar com uma ação no estado de São Paulo, e nos outros estados não é muito diferente, as taxas são parecidas em porcentagem, eu vou gastar por volta de R$110 é o mínimo que eu vou gastar. Por quê? Porque eu tenho uma guia chamada GRD, que é uma guia para pagar o oficial de justiça que vai lá citar o devedor, que na capital custa R$15,13 cada. Eu vou ter que pagar uma guia correspondente ao mandato judicial, que é a procuração do advogado juntada no processo, que corresponde a 2% do salário mínimo, que hoje está em R$10,20. E aí eu vou ter que pagar uma outra guia, GARI, que corresponde ou a 1% do valor da causa. Qual que é o valor da causa? O valor da causa é o valor da dívida atualizada, sendo, no mínimo, ainda que a dívida seja pequena, o mínimo de valor que eu tenho que pagar nessa guia são 5 FESPs, aqui no estado de São Paulo, que corresponde a R$82,10. Então, se eu tiver ali um cheque de R$300, não vale a pena eu entrar com uma medida judicial.
Por quê? Porque eu ainda corro risco de não receber. Então eu posso estar colocando dinheiro bom em dinheiro ruim, além de não valer a pena pelo valor do título. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse título protestado e vou deixar ali na minha gaveta, porque um dia, se esse devedor quiser comprar nas Casas Bahia, precisar do crédito dele, ele vai ter que ir até a minha empresa e resgatar aquele título. Tudo bem? Segundo passo, o que eu tenho que pensar? Com a ajuda também do profissional especializado. O meu devedor, ele tem endereço fixo? Ora, por que eu tenho que ter o endereço fixo do devedor? Por quê? Porque se eu entrar com um processo, esse devedor, ele vai ter que ser citado, ele vai ter que tomar conhecimento do processo para o processo continuar andando em algum lugar. Se ele não estiver ali naquele endereço que eu tenho no meu cadastro, o processo vai ficar aberto e ninguém vai ser citado e ninguém vai ser compelido a pagar. O juiz não vai mandar que ninguém pague. Outra coisa que eu tenho que verificar. Tudo bem, o cheque vale a pena, a dívida vale a pena pelo valor, ele tem endereço fixo. Mas e se aquele devedor é aquele devedor profissional, que ele não tem nada em nome dele, ele tem tudo em nome dos outros? Aí ele tem bens, ele tem meios para pagar aquela dívida, porque eu posso citar, o juiz pode mandar penhorar algum bem dele, ele não tem nada no nome dele. E aí o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Nós vamos ganhar o processo, mas não vamos levar. E aí a gente vai ter aquele processo suspenso, né? O processo fica ali suspenso, aguardando que aquele devedor venha a ter qualquer coisa, seja dinheiro, seja um carro, seja uma casa, o que for em nome dele, para que isso possa ser penhorado. Uma ajuda, um pouquinho antes de abrir para as perguntas, uma ajuda que eu costumo dizer quando o devedor é pessoa jurídica. Porque, gente, pessoa jurídica é muito complicado quando a gente tem um cheque de pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica simplesmente fecha e desaparece. E aí é muito difícil conseguir um novo endereço deles. Uma sugestão para quem tem um devedor pessoa jurídica e uma dívida num valor razoável é ir até a junta comercial da sua cidade, ir até a junta comercial e pedir uma certidão de breve relato. Essa certidão de breve relato, ela diz lá o nome dos sócios e o endereço dos sócios. Muitas vezes a empresa pode ter fechado, ela pode não existir mais naquele endereço que eu tenho, mas os sócios, eles podem morar no mesmo lugar. E aí eu posso citar aqueles sócios no endereço residencial deles sem problema algum. Essa é só uma dica para quem tem uma dívida razoável de uma pessoa jurídica. Pois não, Gisa? As perguntas são inúmeras referente à questão de cheques devolvidos, né? Então, o pessoal lá da Associação NERA, na Estância Velha, Rio Grande do Sul, eles gostariam de saber se é contra a lei colocar no estabelecimento aquela plaquinha de que não aceitamos cheques com conta menor do que 2 anos. Olha, isso realmente é muito complicado, porque apesar da informação, né, porque eu acabei de colocar aqui para vocês que o importante numa relação de consumo é informar ao consumidor. Então, se eu colocar a placa, não aceitamos cheques, então tudo bem, eu não preciso aceitar cheque. Agora, se não aceitamos cheques com contas com menos de 2 anos, isso vai estar me fazendo entender que aquele cliente, ele não vai me pagar porque a conta dele é recente. Então eu vou estar decidindo uma coisa que pode não existir. Então isso sim é ilegal, né? Então, o ideal é não aceitamos cheques. Ponto. Então eu não aceito nenhum tipo de cheque. Se eu tiver ali alguns clientes antigos, alguns clientes especiais, eu chego para eles e confio naqueles clientes e falo, não, o seu cheque eu aceito. Para ele. Agora, para o público em geral, é melhor o não aceitamos cheques, ponto. Outra pergunta referente, não só a cheque agora, mas a questão do pagamento com cartão de crédito. Quem faz essa pergunta é Autopeças Utida, lá de Guaíra, né, no Paraná. Então ele pergunta o seguinte, se o pagamento efetuado com cartão de crédito, o cliente consegue cancelar esse pagamento? Olha, a partir do momento que aquele cartão passou, que o cartão do cliente passou na maquininha, a própria empresa, a própria financeira do cartão de crédito se responsabiliza por aquele pagamento. Se houver o cancelamento, isso é muito complicado, cancelar esse tipo de pagamento, isso pode ser revisto. Eu já vi alguns casos em que isso sim aconteceu antes que o comerciante, antes que o dono do estabelecimento comercial tivesse recebido aquele crédito. Mas aí o cliente, ele tem que comprovar que não foi ele
que fez aquela compra naquele estabelecimento comercial. Se ficar comprovado que foi ele, sim, ou que ele autorizou, que o cartão era dele, não tem como ele cancelar, porque a dívida passa a ser da própria